Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Você já se sentiu numa montanha russa com Jesus? Muitas vezes nós nos sentimos assim, temos altos e baixos, isso faz parte da nossa humanidade, da nossa expressão humana e da nossa limitação de compreensão acerca da espiritualidade. Então, em alguns momentos, nós estamos muito determinados, com fé, diante de Deus, buscando e crendo de todo o nosso coração naquilo que é muitas vezes impossível à percepção humana. Em outros momentos, nós nos sentimos mais desanimados, um pouco mais abatidos, e isto faz parte da nossa expressão da humanidade. Isto não tem a ver com a perca da fé, a diminuição da fé, ou com desacreditar no poder de Deus ou no agir de Jesus. Isto, infelizmente, é parte da nossa humanidade e nós temos que lutar contra estes sentimentos que acabam prejudicando o nosso relacionamento com Deus, porque nos momentos de desânimos nós temos a tendência em deixar de orar, não buscar a palavra de Deus, não ler a Bíblia para compreender o que Deus quer falar conosco de um modo íntimo, de um modo bastante pessoal. Então, quando nós estamos neste período de desânimo, nós temos a tendência de nos afastarmos de Deus, e é neste período que nós temos que buscar mais ainda a Deus. Agora, diante dos problemas, diante das dificuldades, nós temos a tendência humana de nos aproximarmos mais de Deus. E é isto que acontece num texto bíblico aqui em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, nós temos a história do pedido de Jairo. Jairo, um dos chefes da sinagoga da época de Jesus, né? E ele vai até Jesus para fazer um pedido muito especial num momento de desespero na sua vida. E muitas pessoas acabam se relacionando com Jesus também desta forma, buscando apenas no momento de desespero, buscando apenas no momento em que realmente precisam, não vem outra saída, não vem outra solução. E muitas vezes as pessoas acabam assumindo uma postura pelo impulso da necessidade, uma postura inadequada. Graças a Deus não foi o caso de Jairo. Jairo fez aquilo que é correto, assim como muitas pessoas fazem aquilo que é correto ao buscarem Jesus no momento de desespero. Mas também no momento de desespero, muitas pessoas fazem aquilo que não é certo, aquilo que não é adequado, aquilo que não é aprovado por Deus, porque ao invés de buscar a Jesus, vão buscar outros recursos, outros meios para tentar solucionar o seu problema, que infelizmente, ao invés de solucionar, trazem mais problemas ainda, ou solucionam aquele problema imediato e criam outros problemas mais para frente. Então, quando nós buscamos a Deus e temos certeza que Ele está conosco e tem olhado por nós, nos guiado pelo Espírito Santo, para que as soluções que Deus apresenta pela Bíblia em Cristo Jesus sejam perfeitas, eficazes e permanentes, quando nós temos essa consciência, nós sempre vamos buscar a Jesus Cristo para viver o melhor que ele tem preparado para todos nós. Então, aqui o texto de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 24, o texto diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá.
e Jesus foi com ele. A questão é, aqui nós temos Jairo, um dos principais da sinagoga, que vai buscar Jesus, um recurso, o último recurso que ele espera, porque afinal de contas, os membros das sinagogas ali do mundo dos fariseus, do qual Jesus também fazia parte, por fazer parte da sinagoga, fazer parte também ali da organização judaica. Então, dentro dessa perspectiva, Jesus, ele não era bem quisto, ele não era bem visto dentro da sinagoga, apesar de fazer parte. Por quê? Porque o seu discurso era diferenciado. O seu discurso não era um discurso tão pesado quanto dos fariseus, não eram tão legalistas. O discurso de Jesus era um discurso de acolhimento, um discurso de amor, um discurso de aproximação, um discurso de observar a necessidade humana e trazer Deus para dentro dessa necessidade com amor, com respeito e com acolhimento, promovendo transformação e mudança. Então, o discurso de Jesus sendo diferente acabava desagradando muitas vezes os membros das sinagogas e principalmente os líderes religiosos ali da época, os doutores da lei, e como usamos o texto bíblico aqui, um dos principais da sinagoga, que era Jairo, um dos principais da sinagoga, usando o termo bíblico, estava ali buscando Jesus naquele momento. Então, observem, eu estou colocando isto aqui para vocês, para que vocês compreendam que um doutor da lei, uma pessoa que tem um alto cargo, um alto posto dentro da sinagoga, buscar Jesus naquele tempo, era algo totalmente fora de propósito, era realmente um ato de desespero, era o último recurso. Você buscar uma pessoa em que não havia, de fato, uma afinidade e que você, de fato, nem concordava com tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele pregava. Mas Jairo tinha uma convicção. Ele sabia o que Jesus fazia, ele conhecia o poder de Deus através de Jesus. Ele não olhava para Jesus como Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele não olhava para Jesus como um homem cheio do Espírito Santo, mas ele olhava para Jesus como alguém que pudesse impor as mãos e promover a cura. Então, o que Jairo estava olhando em Jesus? Alguém que realmente poderia resolver o seu problema, mas não que esta solução viesse da parte de Deus, mas que Jesus fosse uma espécie de curandeiro ou praticasse algum tipo de espiritualidade ou religiosidade diferente da expressão judaica, mas que trouxesse cura, trouxesse alívio, assim como Jesus curava muitas pessoas. Então, Jairo, ele está procurando em Jesus um curandeiro e não um Deus que possa resolver o seu problema. É por isso que Marcos, ao registrar essa história, ele registra de uma maneira completa, que é repetida também da mesma maneira no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Lucas. Esta história é repetida da mesma maneira, com este intervalo em que, entre Jairo chamar Jesus para resolver o problema da sua filha que está doente, beirando a morte, até Jesus realmente fazer algo pela filha de Jairo, entre esse tempo existe a cura de uma mulher enferma, de uma mulher com fluxo de sangue que padecia desta enfermidade já há 12 anos, segundo o texto. Então, nós temos, dentro de todo este contexto, nós temos Jairo buscando a Jesus como se ele fosse um curandeiro, mas Jairo é um doutor da lei, Jairo conhece muito bem a palavra de Deus, Jairo conhece
extremamente as questões legais que implicam a humanidade no relacionamento com Deus. Então, o que Jesus faz? Jesus utiliza de uma situação para fazer a cura de uma outra pessoa de uma forma em que quebre esse conceito de Jairo de que Jesus é simplesmente o curandeiro. E como Jesus faz isso? A lei de Levítico, ali o texto de Levítico fala que se um homem tocar numa mulher no período da sua menstruação, no período da sua impureza, como é chamado, e eu já falei para vocês algumas vezes que esse termo impuro é um termo teológico que está relacionado com o processo de morte, e o período menstrual ele é um processo de morte porque existe a eliminação da vida, a eliminação do óvulo, da possibilidade da fertilidade, da gravidez. Então, por isso que a mulher nesse período é chamada de impura. Então, o homem que tocasse numa mulher impura ou fosse tocado por uma mulher que estivesse em período impuro, ele também se tornaria impuro até o final do dia e teria que fazer todo um processo de purificação e se apresentar ao sacerdote para que a purificação fosse completa. E daquele momento até o término da purificação, ele não podia ter nenhuma ação espiritual, não poderia ter nenhuma ação que envolvesse a comunhão com Deus, porque ele estava impuro também, não poderia se apresentar diante de Deus. Esta mulher, enquanto Jairo chega a Jesus, se prostra aos seus pés. Imagine um doutor da lei se prostrando aos pés de alguém que ele considerava um curandeiro. É porque o momento de desespero é muito grande. Porque, na verdade, o que um pai de verdade, o que uma mãe de verdade não é capaz de fazer pelo seu filho, pela sua filha? É claro que é capaz de fazer todas as coisas, até ultrapassar os limites daquilo que é racionalmente possível, daquilo que é socialmente adequado. Muitas vezes, pais e mães ultrapassam os seus limites pessoais para socorrer, para auxiliar o seu filho e a sua filha. E é isto que Jairo está fazendo aqui. Ele ultrapassa os seus limites e ele vai, se prostra diante de Jesus, e aqui o texto diz que insistentemente ele suplica a Jesus para que Jesus vá com ele, para que imponha a mão sobre a filha dele, para que a filha dele seja curada, para que ela não morra, para que ela seja salva. E aí, quando fala no versículo 24, Jesus foi com ele, Jesus estava indo, estava no caminho para ir com Jairo, é um lampejo de esperança, de felicidade, de alegria. Por isso a expressão da montanha-russa com Jesus. Jairo, ele se sentiu realmente muito feliz, muito alegre, porque ele viu a possibilidade da filha dele ser curada, porque Jesus se propôs a ir com ele, aceitou o convite. De fato, Jesus, ele foi caminhando em direção à casa de Jairo. Só que nesse trajeto, nesse caminho, acontece que Jesus tem que passar pelo meio de uma grande multidão e esta mulher ali que estava com esse problema da hemorragia, com o fluxo de sangue, ela vem buscando a cura em Jesus também e ela vai e toca em Jesus. Ao tocar em Jesus, pela lei, ela promove a impureza de Jesus. Jesus ele se torna um homem impuro e aí ele não pode fazer mais nada, né, em relação à espiritualidade para ajudar Jairo. Só que Jairo não percebeu que esta mulher tocou em Jesus. E o que Jesus faz? Jesus para e faz uma pergunta: quem me tocou? Os seus discípulos estranham, porque existe uma multidão, muita gente está apertando. Os discípulos falam: mas como o Senhor pergunta isto se
todo mundo está encostando no Senhor, todo mundo está tocando no Senhor, e Jesus ele fala, não, alguém me tocou de uma maneira especial, porque de mim saiu virtude, esta pessoa foi curada, né? Esta pessoa, né, não contaminou Jesus, não tornou Jesus impuro, pelo contrário, foi Jesus que purificou esta mulher. Qualquer pessoa impura que toque em Jesus não irá contaminá-lo, pelo contrário, sairá puro pelo toque de Jesus. Mas Jesus ele provoca o discurso dessa mulher, a confissão pública dessa mulher, que ela é obrigada a falar: não fui eu que toquei no Senhor, foi eu que toquei na orla das suas vestes. E aí, Jesus ela declara a cura, reinsere aquela mulher na sociedade, porque ela estava à margem da sociedade, já que dentro da sua impureza, ela não poderia ter uma relação social, não poderia nem frequentar a sinagoga. Então, agora Jesus vai reinserir essa mulher na sociedade, na religiosidade, fazendo com que ela seja aceita em todos os lugares, porque a sua impureza acabou naquele momento. Porém, Jairo fica desanimado, porque afinal de contas ele foi buscar um curandeiro, e este curandeiro agora não pode fazer mais nada pela sua filha. Jesus, percebendo que Jairo ficou desanimado, percebendo que Jairo estava ali perdendo a sua fé, que já não estava acreditando que Jesus pudesse fazer mais nada com ele, Jesus vira para Jairo e fala: Jairo, não tenha medo, apenas continue crendo. E é isto que Jesus fala para nós nos nossos altos e baixos. Quando nós estamos naquela animação, procurando Jesus em oração, querendo a solução do problema, e nós temos certeza que Jesus está ouvindo a nossa oração, nós nos animamos, nós nos alegramos, nós nos motivamos porque sabemos que Deus está conosco. Agora, quando a resposta começa a demorar a chegar, então nós vamos fracassando, nós vamos desanimando, nós vamos diminuindo o nosso entusiasmo. E aí vem Jesus e fala para você e para mim de um modo muito especial: não temas, continue crendo. Ele continua com você. Não temas, continue crendo em Jesus. Ele continua caminhando com você, olhando por você. Ele continua ao seu lado e ele se propôs, de fato, a resolver o seu problema. Então, não temas, creia somente. É isso que Jesus fala, para retomar o ânimo de Jairo. Mas Jairo ainda continua desanimado, porque, apesar de crer na palavra de Jesus, não conhece também a lei e sabe que dentro da lei existe uma impossibilidade. Se Jesus fosse apenas humano, mas Jesus é humano e divino, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, ao invés de ele se tornar impuro, ele purifica a mulher. Ele fala para Jairo continuar crendo, continua caminhando, e nesta caminhada ainda chega alguns servos de Jairo e fala para ele: olha, não precisa mais incomodar Jesus, porque a sua filha já morreu. E aí, né, Jesus volta para Jairo e fala: Jairo, não se preocupe, vai dar tudo certo. Da mesma maneira que Jesus fala para você hoje: não se preocupe, vai dar tudo certo. Porque se estava doente, Jesus iria curar. Agora morreu, Jesus vai ressuscitar. E é isso que Jesus faz. Continua caminhando, e ali na sequência do texto, que vai até o versículo 43 de Marcos capítulo 5, nós temos a ressurreição da filha de Jairo. Jesus chega ali na casa de Jairo naquele momento e, ao invés de curar, porque a menina já estava morta, ele ressuscita e esta menina volta em vigor e plena saúde.
E no versículo 42 diz assim: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Observe, a filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher estava enferma há 12 anos. Isto dentro de um processo que nós chamamos de gematria, símbolos numéricos do judaísmo. 12 significa discipulado. Jesus estava ensinando esta mulher, Jesus estava ensinando a Jairo, Jesus estava ensinando a todos os que estavam com ele, e Jesus está ensinando você hoje, que ele caminha com você, ouve as suas orações e fará aquilo que é necessário dentro das suas necessidades, se você manter a fé, a confiança, a esperança. E mesmo se você desanimar, porque alguém trouxe uma notícia negativa, aquilo que Jesus já propôs a fazer em seu favor, ele vai fazer. Então, continue confiando, continue crendo, continue caminhando com Jesus, renove o seu ânimo nesta montanha russa de emoções e sentimentos que nós vivemos. Creia que Jesus está caminhando com você, sabe das suas necessidades, das suas limitações, e certamente ele irá fazer o impossível para que a sua necessidade seja suprida. Esta é a expressão da montanha-russa de andar com Jesus. É uma montanha-russa emocional, uma montanha-russa espiritual, uma montanha-russa de fé, mas uma montanha-russa de vitórias, de alegria, de prazer, de grandes recompensas por manter a fé e manter a caminhada com Jesus Cristo. Então, persevere. Jesus permanece com você em todos os momentos. Deus está cuidando de você na direção do Espírito Santo e pela intercessão de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que têm colocado suas situações pessoais, que sejam simples, que sejam difíceis, que necessitem de uma ação extraordinária do Senhor. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando neste momento, sobre cada família por eles representada, que o Senhor conceda o que eles necessitam dentro das suas limitações e dificuldades. Nós te agradecemos por conhecer o seu poder, por confiar na tua presença, na tua intercessão. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.